Olá, seja muito bem-vindo às nossas aulas. Eu sou a professora Ádila e, juntamente com a professora Heloísa e a professora Juliana, nós somos acadêmicas da Universidade do Estado do Amazonas. Nós somos acadêmicas do 6º período em licenciatura em língua portuguesa. E o projeto em rede é o nosso projeto de estágio. Então, nós estaremos aqui com vocês com algumas aulas, revendo alguns conteúdos referentes ao 6º ano do ensino fundamental. Nossas aulas terão uma abordagem mais inclusiva devido a uma problemática que observamos com relação aos alunos surdos que, por estarem sendo alfabetizados nos primeiros anos do ensino fundamental em Libras, quando chegam no 6º ano, se deparam com assuntos complexos da língua portuguesa, Então, nós estaremos aqui fazendo esta revisão desses conteúdos lá do quinto, do 4º ano, tá bom? Mas da forma mais didática e simples para vocês compreenderem. A gente também vai disponibilizar uma sala no Classroom, a gente vai deixar aqui o link para vocês entrarem na sala, tá bom? Essa sala vai ter esses conteúdos, as videoaulas, vão ter recomendações de livros, vai ter vários conteúdos bem bacanas, então se vocês puderem entrar lá também, dar uma olhada, tá bom? Lembrando para vocês que nós vamos estar trabalhando aqui a narrativa de aventura, então vamos ter sim muitas recomendações de séries, de filmes e de livros que tem como gênero a narrativa de aventura, tá bom? Neste primeiro momento eu vou aqui só revisar alguns conteúdos lá sobre classes gramaticais, tá bom? Então eu espero que vocês aproveitem e podem comentar aqui qualquer coisa que possa nos ajudar a melhorar a qualidade das nossas aulas. Então, gente, vamos dar continuidade à nossa revisão, tá bom? Nossa revisão é sobre as classes gramaticais que fazem parte da morfologia da língua portuguesa, que é o estudo da forma, como as palavras vão se apresentar e as suas formas, e também o estudo dessas classes de palavras, tá bom? Temos dois tipos de classes gramaticais, as que são variáveis e as que são invariáveis. As variáveis, como vocês podem ver aqui, é o substantivo, adjetivo, numerais, artigos, verbos e pronomes. Por que elas são variáveis? Porque elas podem flexionar de acordo com o contexto. Então, elas podem se flexionar plural, singular, masculino, feminino, dependendo do seu contexto, ela vai variar. E as que são invariáveis, elas já não permitem nenhum tipo de alteração na sua forma, tá bom? As invariáveis são as preposições, os advérbios, as conjunções e interjeições, tá bom? Vamos lá falar sobre as classes gramaticais variáveis. Para começar, bem simples, substantivo. Substantivos são as palavras que dão nome às coisas. Que coisas são essas? São as coisas que estão no nosso universo, que fazem parte da nossa vivência. Livro, caneta, amor, Ádila, são substantivos, podem ser classificados em próprios e comuns e também podem ser considerados concretos ou abstratos. Por exemplo, amor é uma ideia mais abstrata, então amor é um substantivo mais abstrato. Já Ádila é um nome de pessoa, um substantivo próprio. Livro e caneta já são substantivos concretos e simples, tá bom? Os adjetivos, eles vão estar acompanhando o substantivo, então eles vão ser essas palavras que vão dar uma característica, seja boa ou ruim, uma qualidade ou defeito. Exemplo, essa mochila. Essa mochila, ela é rosa. Esta é uma característica que eu estou dando para a mochila, que eu observo na imagem. Então, rosa se torna um adjetivo, porque ele sempre vai estar aí acompanhando o substantivo, dando essa qualidade ou defeito. Nós temos vários exemplos aqui, ó, pequeno, alto, vermelho, grande, feio, bonito, tá bom? Já os artigos, eles também vão estar lá próximo dos substantivos e eles vão dar esta ideia de determinação. Então, quando eu estou falando desta mochila em questão, eu vou falar a mochila, vou usar o artigo definido feminino. Por quê? Porque
que eu estou definindo que é esta mochila e que ela está no singular porque é só uma mochila e ela é uma palavra no feminino, então eu uso o artigo a, tá bom? Nós temos esses são os artigos, eles vão variar aqui, olha, masculino, feminino, isso aqui é o masculino indefinido no singular e continuou daqui os indefinidos que estão no feminino, esses aqui são os plurais, os definidos masculino e feminino, e os indefinidos no plurais, uns e umas. A partir disso, vamos partir aqui para os verbos. Os verbos são as palavras que indicam uma ação, estado, fenômeno ou fato. Inúmeras variações podem ocorrer aqui. Elas podem ser conjugadas de acordo com o número, com a pessoa do discurso, com o modo que é indicativo, subjuntivo e imperativo e a voz passiva ou ativa. Um exemplo aqui, olha, falar, beber, fazer, ser e dormir. Então isso aqui, ó, é uma ação, tá bom? Um estado da natureza, choveu ontem. Choveu é um estado, algo que aconteceu aqui é um verbo, mas não tem uma pessoa o executando, então não é uma ação, é um estado da natureza. Os numerais, simples, tá bom? São as palavras que expressam essa ideia de quantidade. Então, 1, 2, 3, todos numerais, mas também primeiro, segundo, terceiro, quarto são numerais, duplo, triplo, quádruplo, tá bom? Bem simplesinho aqui. Os pronomes, eles já são essas palavras que vão substituir o nome ou a que se refere. Por exemplo, quando eu digo ela é minha professora, eu estou me referindo a uma pessoa, eu substituí o ela pelo nome dessa pessoa. Isso aqui é um pronome pessoal, tá bom? A gente tem 7 tipos de pronomes e eles são pessoais, possessivos, demonstrativos, os de tratamento, indefinidos, relativos e interrogativos. Aqui a gente tem alguns exemplos, eu, ela, minha, que é um pronome possessivo, Vossa Excelência é um pronome de tratamento, tá bom? Indefinido, alguém. E aí a gente continua com as classes gramaticais invariáveis dessa vez. Nós temos aqui as preposições, que elas são essas, tá bom? Tem algumas outras, mas é uma classe de palavras aqui bem definidas. Elas vão estar ligando esses dois termos, essas palavras. Por exemplo, eu vou com uma blusa rosa. Esse com está conectando aí a palavra blusa rosa com eu vou, tá bom? Então, ela vai estar ligando essas palavras. Os advérbios, eles já são essas palavras que indicam uma circunstância. Por exemplo, hoje eu vou com uma blusa rosa. O hoje, ele está indicando que é neste momento presente que eu estarei indo com essa blusa rosa, certo? Se eu falo eu não vou com a blusa rosa, isso aqui é um advérbio de negação, então ele está negando a circunstância de negação. A gente tem alguns advérbios aqui, ó, que são tempo, lugar, modo, dúvida, negação e entre outros, tá? As conjunções, gente, é bem simples. Elas são palavras que vão conectar as orações ou termos da mesma função sintática. Então, o que isso significa? Que elas vão estabelecer essa conexão, tá bom? Se eu digo, eu vou com a blusa rosa e com a calça azul, eu estou conectando dois termos que têm essa função sintática com o E. E aí, aqui, olha, eu vou conseguir fluir de forma mais natural a minha sentença. E por último, as interjeições, que elas vão ser palavras invariáveis que exprimem emoções, sensações. Elas vão substituir essas estruturas mais elaboradas da língua. Por exemplo, quando eu bato meu dedo na quina da mesa, eu digo ai, e eu estou expressando aqui uma sensação de dor porque eu bati meu dedo. Então, substitui aqui, tá bom? Basicamente, gente, essas são as classes gramaticais. E agora vocês podem continuar com a professora Heloísa, que vai trabalhar as tipologias textuais. Olá, meu nome é Heloísa. Este é o meu sinal. Estou junto com minhas duas amigas, Juliana e Ádila. Nós três juntas formamos um grupo e vou apresentar agora o que são tipologias textuais.
vou apresentar para vocês, é muito importante e creio que vocês vão gostar e vão aproveitar muito. Agora, eu vou explicar o que são tipologias textuais. Tipologia textual são as características gerais dos grupos de textos. As formas, as características próprias, que são diferentes, porque as características elas dependem do objetivo comunicativo. Tem diferenças estruturais, organização de frases, tipo de linguagem, que pode ser formal ou informal, diferença de vocabulário e também os objetivos de atenção do leitor. Tem 4 tipos de texto. Hoje eu vou focar apenas em 3. O primeiro é o narrativo, o segundo é o descritivo e o terceiro é explicativo. É importante lembrar que num texto pode ter uma mistura de vários tipos de texto. Por exemplo, o narrativo junto com o descritivo. Agora, vou explicar o primeiro tipo, o texto narrativo. O principal objetivo do texto narrativo é contar uma história. Podemos contar em ordem cronológica. Também podemos falar uma história real ou imaginária. As características são o lugar, o espaço, o tempo, os personagens, o tipo de narrador, primeira pessoa ou terceira pessoa. A primeira pessoa conta uma história dela mesma. A terceira pessoa conta uma história de outra. A primeira é narrador-personagem e a terceira é um narrador-observador. Segundo tipo, texto descritivo. Qual o objetivo? É mostrar detalhes. Exemplo: de uma pessoa ou de alguma coisa. O objetivo é fazer o leitor imaginar. Exemplo: meu amigo é um homem alto, cabelos cacheados, também é muito forte. Ele usa aparelho ortodôntico e brinco. Conseguiu imaginar? Também, outro exemplo de coisa. Minha casa é muito grande. Tem 4 quartos, 3 banheiros. É pintada na cor azul e branca. Os móveis são todos de madeira, combinando. Conseguiu imaginar? A maioria dos textos descritivos sempre são juntos de outros tipos de texto. Por exemplo, um texto narrativo junto com um texto descritivo. Por exemplo, numa história narrativa, em uma certa parte, o autor começa a descrever uma pessoa, um lugar, uma coisa. Agora, eu vou apresentar exemplos de texto descritivo. Vocês lembram, por exemplo, quando vocês vão num restaurante, né? O que tem lá? As garçonetes, elas entregam o quê? Um cardápio. Vocês vêm, o que vocês querem comer, né? Variado. Por exemplo, o que tem dentro, né, daquela comida? Arroz, feijão, várias coisas. Tem os detalhes, você pode ver e escolher, né, o que você quer comer de acordo com o seu gosto. Também, nos jornais, tem os classificados, que você vê, é muito variado. Os anúncios de casa para vender, por exemplo, coisas para comprar. Tem os detalhes, né? E aí você pode ver e pode escolher. Terceiro tipo, texto explicativo.
você tem dois tipos de texto explicativo. O primeiro é o injuntivo ou prescritivo. O principal objetivo é o quê? É explicar, ou dar uma informação, um conselho de um tema específico. Tem dois caminhos. Primeiro tipo, injuntivo. O que é? Ele é um conselho com tema específico. O segundo tipo é o prescritivo. O texto prescritivo ele é diferente. Ele tem um conjunto de regras. Ele precisa ser seguidos. Por exemplo, você vai comprar uma televisão ou uma geladeira. Você vai ver um manual de regras. Você vai comprar? Você precisa obedecer certinho, porque senão pode quebrar o aparelho. Agora eu vou apresentar os dois tipos de exemplos para vocês. Observe, o primeiro, prescritivo. Vejamos, por exemplo, uma bula de remédio. Um médico, ele passou para você um remédio e você precisa. Se você não obedecer, é perigoso. Você pode prejudicar a sua saúde. O segundo tipo, injuntivo. O que é? É uma receita, por exemplo. Você pode ou não botar uma banana, 2, 3. Você escolhe 4. Você que decide. Você não tem que fazer exatamente como está prescrito. Você pode mudar, entendeu? É um conselho. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Juliana e eu vou dar continuidade ao conteúdo da professora Heloísa, que apresentou o que são as tipologias textuais, e agora eu vou apresentar o que são os gêneros textuais e apresentar a diferença entre eles. Tipologia textual e gênero textual, tem muitas pessoas que confundem o que é cada um deles. A tipologia textual, que foi o conteúdo que a professora Heloísa apresentou antes de mim, eles são os aspectos gerais dos grupos textuais. Nós vamos ter descritivo, narrativo, injuntivo. Eles apresentam, as tipologias elas apresentam a questão da estrutura do texto. Os gêneros textuais, ele é a concretização das tipologias, com suas características próprias, se baseando na tipologia para fazer um tipo de texto único com características próprias, que vai se diferenciar dos outros por conta dos seus objetivos, Qual a intenção de atingir o leitor, o telespectador, depende de onde esse gênero textual está sendo apresentado. E o que vem a ser gênero textual? Os gêneros textuais, eles são textos que exercem uma função específica, Eles ocorrem em situações cotidianas de comunicação, apresentam uma intenção comunicativa muito definida. Eles vão variar, de acordo com o objetivo do emissor, o objetivo que ele quer atingir no receptor dessa mensagem, no receptor desse gênero, E ele vai ter, às vezes ele é muito flexível, ele vai depender do objetivo. E eu vou apresentar alguns exemplos para melhor exemplificar a questão dos objetivos, de cada gênero textual. Aqui eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de gêneros textuais já conhecidos por vocês, Alguns exemplos. Abaixo assinado. Normalmente eles são feitos com o objetivo de um grupo de pessoas tem de alcançar um objetivo. Então eles se reúnem e fazem um abaixo assinado pedindo algo juntas. Um anúncio. Quem nunca, viu anúncio? Ele está presente em todas as nossas redes sociais, nos canais televisivos, nas propagandas dos jogos. Todos esses são anúncios. Ele tem o objetivo de descrever aquele jogo, aquele produto, Enfim, e para que gere o interesse em quem está vendo, de adquirir aquele produto. Atestado. Atestado, nesse sentido aqui, atestado médico, Ele vai declarar o que você tem, se você precisa de repouso, vai estar detalhando
o que você tem, né, para poder, caso você precise, né, entregar em algum lugar, especificar o motivo disso. Precisa ter esses detalhamentos, né, os sintomas, os remédios que está tomando, os dias que precisa de repouso. Outro exemplo, bilhete. Não sei se é comum para vocês, mas na minha infância era muito comum bilhete, né? A gente fazia, anotava, grudava na geladeira e deixava lá um bilhetinho. Caso a gente quisesse avisar alguma coisa à nossa mãe, né? A gente deixava lá anotadinho. Bula de medicamento, né? Não é muito comum, né? Mas deveria ser uma regra para que todo mundo lesse a bula de medicamento. Para saber, lá, a bula de medicamento, a professora Heloísa usou no seu exemplo. É um texto injuntivo e ele deve ser seguido à risca, pois se ele não for seguido à risca, ele pode ter complicações, a pessoa pode ter complicações. Então, ele não dá um conselho, ele dá uma ordem. Cardápio de restaurante também, por exemplo, que a professora Heloísa deu. Outro exemplo que vocês podem gostar muito, fábula, lenda, né? Quem não conhece as lendas típicas daqui, né? Diário. Não sei se é comum para quem está vendo, mas é muito comum nessa faixa da infância a gente ter o nosso diário, né? Compartilhar nossos segredos, nossos sentimentos e deixar ali guardadinho nossas experiências diárias. A gente faz um detalhamento, é um texto descritivo e muitas das vezes narrativo, que a gente conta o que a gente fez no dia, conta, né, com quem a gente conversou, com quem a gente pode ter discutido. A gente dá detalhes do nosso dia, né? Então é um texto narrativo e descritivo. E-mail talvez vocês não tenham acesso, vocês não tenham o costume de fazer, né, de mandar e-mails, mas as mensagens no WhatsApp, Telegram, né, Messenger são a nova modalidade do e-mail, né? Os gêneros, eles não são fixos, né? Eles se atualizam com o passar do tempo, né? O gênero e-mail era clássico, mas com o advento da tecnologia, ele foi se atualizando até chegar, né, na nossa palma da mão, que a gente pode fazer a qualquer momento, e em outras plataformas, não só nos e-mails, mas em recados do WhatsApp, em recados do Telegram, do Instagram. Lista de compras, outro exemplo. É um texto qual o objetivo, né? Que a gente não esqueça o que a gente precisa comprar, né? É um texto descritivo, você detalha o que você precisa comprar. Piada, poema, poesia, propaganda, receita, as regras de um jogo, né? Reportagem, todos esses gêneros textuais vocês já conhecem, né? E cada um tem suas características próprias. Se você for analisar, você vai perceber que ele tem objetivos totalmente diferentes um do outro. E cada um, né, tem sua infinidade e suas características que os tornam únicos. Havia dito anteriormente sobre o e-mail, né? Eu vou reiterar aqui com mais algumas considerações, né? O mundo sempre está se atualizando, os tempos mudam, né? E, como eu disse, com o advento da internet, muitos gêneros novos surgiram. Os posts, né? Os podcasts, as lives, né? São gêneros textuais. Existem gêneros textuais visuais, né? Tem os vlogs. Antigamente tínhamos os blogs que a gente escrevia e hoje em dia muitos youtubers eles fazem os vlogs, né? Que é um diário mesmo do que você gosta de fazer, do que você está fazendo, mas em vídeo. Olha como os gêneros eles se atualizam. Mas se você for perceber, aqui como eu destaquei, os meios eles se modernizam, mas eles seguem a estrutura da comunicação e a forma com qual nos expressamos continua seguindo os parâmetros que estabelecem uma relação dialógica com formas textuais pré-existentes. Mesmo que eles mudem, que eles tomem outras plataformas, né, que sigam um caminho um pouco diferente, mas ainda assim eles seguem a mesma base, o mesmo modelo, eles só se modernizam, mas a estrutura continua sendo a mesma. Certo, e para finalizar, né, a minha fala sobre os gêneros textuais, os gêneros textuais eles podem eles possuem transmutabilidade, né? Eles são
é possível que ele se crie a partir de gêneros pré-existentes, né, para responder às novas necessidades de comunicação. São adaptáveis e estão em constante evolução. Hoje em dia, eu citei anteriormente, né, os vlogs, os blogs, né, o que nós temos muito na atualidade. Mas quem garante que nos próximos meses e anos não surjam novos, baseados nesse que temos hoje, né? Podemos imaginar a infinidade de coisas que podem vir a existir, novos sites que podem ser criados, né? Tendências. Quem não tem o TikTok hoje em dia e quem imaginaria que teria o TikTok? Então, assim, o que podemos esperar das novas atualizações dos gêneros, né? E cabe a reflexão, né? O que você faz hoje, você pode refletir se, nossa, eu estou escrevendo essa minha intenção comunicativa, eu estou buscando atingir, né, os meus amigos do Facebook, eu estou tentando atingir os amigos do meu status do WhatsApp. Qual é o meu objetivo de comunicação quando eu faço um post, quando eu posto um vídeo, né? E pensar de onde se originou esse gênero textual que você está utilizando.